Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o professor e historiador Fernando Ramos, sou graduado em História pelo Instituto Superior de Educação de Montes Claros, especialista em História e Culturas Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em História Social pela Universidade Estadual de Montes Claros. Atualmente não exerço atividade docente, nem estou envolvido com nenhuma pesquisa, mas eu trabalho em uma área completamente diferente. Sou profissional de segurança privada aqui na cidade de Curitiba. E recentemente, conversando com um colega de serviço que tem, evidentemente, uma posição política diferente da minha, falávamos sobre temas específicos da história contemporânea do Brasil. Entre eles sobre a ditadura civil-militar ou o regime militar, como ele prefere. Em uma dessas conversas, falando a respeito da repressão e da luta armada contra as organizações revolucionárias da esquerda, ele me emprestou este livro aqui, A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Este livro, originalmente lançado em 2006, ele está na 12ª edição, revista ampliada e atualizada, comemorativa dos 50 anos da Contra-Revolução de 31 de março de 1964. Que maravilha, né? Para quem não sabe, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi comandante do Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o famoso DOI-CODE, na cidade de São Paulo, entre 1970 e 1974. Agência policial militar de repressão política contra os diversos grupos da esquerda que atuaram na capital paulista neste período. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi homenageado pelo deputado Jair Bolsonaro durante o processo de votação de impeachment contra a então presidenta Dilma Rousseff. Bom, para quem não conhece a trajetória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, no ano de 2008, Ustra tornou-se o primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como torturador. Embora um militar reformado, ele era bastante ativo nos clubes militares, na defesa da ditadura civil-militar, e também na internet, onde era um forte crítico das esquerdas e dos governos petistas. No ano de 2008, por decisão em primeira instância do juiz Gustavo Santini Teodoro, da 23ª Vara Civil de São Paulo, Ustra tornou-se o primeiro oficial militar condenado em ação declaratória por sequestro e tortura mais de 30 anos depois dos fatos ocorridos durante a ditadura. Vale lembrar que essa decisão foi uma sentença declaratória, sem consequências penais para o acusado. Haja vista que vários militares e outros agentes da repressão estão protegidos pela Lei da Anistia de 1979, certo? 4 anos depois desse episódio, em 2012, Ustra também foi condenado a indenizar por danos morais a esposa e a irmã do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlindo. Merlindo foi morto em 1971 e a versão oficial fornecida pelos agentes da repressão na época foi de que ele teria se suicidado enquanto era transportado para o Rio Grande do Sul. Um ano depois desta condenação, em 2013, Ustra compareceu a uma das sessões da Comissão Nacional da Verdade
e negou que tivesse cometido qualquer crime durante o tempo em que esteve no comando do DOI-CODE paulista, alegando que recebeu ordens de seus superiores no exército para fazer o que foi feito. Alegou em sua defesa que combatiu o terrorismo das organizações revolucionárias de esquerda e negou que qualquer pessoa tivesse morrido nas instalações do DOI-CODE, afirmando que todos os mortos neste período foram em combates nas ruas. Ele acusou ainda a presidenta Dilma Rousseff de ter integrado 4 organizações terroristas. Mesmo confrontado sobre a existência de instrumentos de tortura no aparelho repressor, como o pau de arara, a cadeira do dragão, ele exerceu seu direito de permanecer em silêncio. O coronel Brilhante Ustra ele é conhecido dos meios midiáticos desde o ano de 1986, quando a então deputada Beth Mendes reconheceu nele, quando era adido militar do Brasil no Uruguai durante o governo José Sarney, como um dos homens que havia torturado em 1970. A deputada, na ocasião, integrava a comitiva do então presidente José Sarney em viagem oficial ao Uruguai, quando se deparou com o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que na ocasião era adido militar do Brasil naquele país. Então a deputada escreve uma carta ao presidente José Sarney solicitando a exoneração do coronel Brilhante Ustra do cargo de adido militar no Uruguai. E em seguida pronuncia um discurso no Congresso Nacional. O ministro do Exército na época, o general Leônidas Pires Gonçalves, manteve Ustra no posto e avisou que não demitiria nenhum militar por acusações de tortura. Isso fez com que o coronel Ustra se tornasse o protagonista da primeira crise militar durante o governo Sarney. E em resposta à deputada Beth Mendes, no ano de 1987, o coronel Ustra publicou o seu primeiro livro, intitulado Rompendo o Silêncio, em que narra sua passagem pelo DOI-CODE de São Paulo entre os anos de 1970 e 1974. Eu tenho esse livro, mas ele não se encontra aqui. O que se pode dizer desse livro, do ponto de vista histórico, trata-se de um livro bastante fraco. O livro tem uma série de recortes de jornal, de reportagens, e do ponto de vista técnico e histórico, ou mesmo como um livro de memórias, deixa muito a desejar. Bem, pessoal, vou gravar um segundo vídeo porque o espaço aqui no meu celular não comporta mais de 10 minutos. E aqui o espaço que nós temos é reduzido, a gravação é bem rudimentar, não temos recursos. Então, logo estarei postando um segundo vídeo. Até mais e muito obrigado.